Olá, alunos da Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anaura Salles e hoje mais uma história eu vou contar. A história de hoje vai falar sobre a vida e a obra de Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbatarrã. Júlio César nasceu no dia 6 de maio de 1895. Ele foi um escritor, professor e matemático brasileiro. Júlio César viveu a maior parte da sua infância na cidade do interior de São Paulo, chamada Queluz. É aqui, bem próximo da gente. Desde bem pequeno, ele gostava muito de escrever, de calcular, de inventar histórias com nomes de personagens muito esquisitos. Júlio César cresceu e, quando chegou na adolescência, foi para a cidade do Rio de Janeiro estudar. Foi aluno do Colégio Pedro II e lá se destacou muito porque escrevia muito bem. As provas de redação eram bem difíceis e nem todos os alunos tinham a facilidade que ele tinha para escrever. Sendo assim, ele começou a escrever as redações para alguns alunos e assim ganhar um dinheiro para comprar um chocolate ou alguma coisa que ele quisesse. Iniciou dessa forma sua carreira de escritor. Quando concluiu os seus estudos no Colégio Pedro II, foi estudar engenharia civil na Escola Nacional de Engenharia. Se formou, mas nunca exerceu a profissão, ou seja, nunca trabalhou como engenheiro. O que Júlio resolveu fazer foi dar aulas de matemática no Colégio Pedro II. Ele gostava muito de ser professor de matemática e inventou uma maneira muito diferente daquela maneira tradicional da época de ensinar matemática na escola. Ele inventava muitos jogos. Sendo professor do Colégio Pedro II, Júlio César escreveu muitos livros sobre o ensino da matemática. Nesses livros, ele colocava desafios matemáticos para fazer com que o aluno se interessasse e quisesse aprender dessa forma diferente. Mas não foi por causa do ensino da matemática no Colégio Pedro II que o Júlio César ficou famoso. Júlio César não tinha nenhuma descendência árabe, nem nunca tinha ido no Oriente Médio, mas resolveu que iria estudar sobre toda a cultura, língua e hábitos daquela sociedade. Passou então a escrever contos árabes. Mas Júlio César pensou que um brasileiro escrevendo contos árabes não ia ser uma coisa que ia convencer o povo a ler os seus livros. Sendo assim, ele inventou um pseudônimo, ou seja, um nome falso que ele mesmo criou para que ele pudesse assinar os seus livros. Esse nome foi Malbatarrã. Para que suas histórias ficassem muito reais mesmo, ele até inventou uma pequena biografia sobre o Malbatarrã, esse personagem que ele inventou. Ele criou também um pseudônimo para um possível tradutor dos seus livros, que era o professor Bruno Alencar Bianco. Este professor Bruno também não existia, era tudo criação do Júlio César. Malbatarrã escreveu mais de 120 livros, alguns deles sobre a didática do ensino da matemática e vários outros sobre seus contos árabes. Através dos seus livros, Júlio César, ou Malbatarrã, foi um dos maiores difusores da matemática do Brasil. Dentre tantos livros que ele escreveu,
O mais famoso se chama O Homem que Calculava. Malbatarran ocupou a cadeira número 8 da Academia Pernambucana de Letras. Faleceu em 18 de junho de 1974, aos 79 anos. Foi um famoso matemático brasileiro que deixou o seu legado até hoje para nós. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a história desse matemático incrível e brasileiro. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Até a próxima, pessoal!